Olá pessoal, aqui é o professor Felipe de Química. Vamos dar continuidade à quarta semana do segundo ano, ok? Então hoje a gente vai falar sobre diluição. Aqui a gente tem alguns links no YouTube para que vocês possam acessar e tirar as dúvidas caso fique após essa aula. E também perceber outro professor ensinando a mesma matéria, né? Então, soluções. O que é uma solução? Solução é um sistema homogêneo, ou seja, todas as partes desse sistema possuem as mesmas características, as mesmas propriedades. Sempre uma solução você vai ter soluto ou solutos dissolvidos em um solvente. O soluto é aquela porção que está em menor quantidade na solução em relação ao solvente, ou seja, sempre em uma solução você vai ter uma quantidade de solvente maior do que de soluto. Então, sempre quando a gente pensa das relações que se estabelecem entre as quantidades de soluto e solvente, seja em massa ou em volume, a gente chama essa relação de concentração. Existem vários tipos de concentração, a gente vai estudar duas nessa aula, tá? Então, existe a concentração que é chamada de concentração comum, que é a relação de massa do soluto em gramas e o volume da solução em litros. Então, concentração comum a gente chama de C, é massa em gramas dividido pelo volume em litros, beleza? Então tem que fazer algumas vezes algumas mudanças de unidade, ok? Concentração molar ou molaridade, CM, é a relação entre o número de mol do soluto, N, e o volume da solução, tá? O volume da solução é sempre em litros, esqueci de colocar aqui. Como é que eu calculo o número de mol? A gente já aprendeu nas aulas anteriores. O número de mol é massa que vai ser dado no exercício dividido pela massa molar que a gente pega na tabela periódica, que a gente já aprendeu. Então, a aula de hoje basicamente é sobre uma diluição de solução. Ou seja, quando você pensa em diluição, você está pensando em adicionar solvente na solução ou você retirar a partir de uma evaporação, beleza? No caso de uma diluição por evaporação, o solvente ele precisa ser não inflamável e o soluto não volátil. Por que ele precisa ser não inflamável? Porque se você evaporar, se ele for inflamável, ele vai queimar. E o soluto, se ele for volátil, ou seja, se ele evaporar facilmente, quando você aquecer aquela substância por evaporação, o soluto também vai evaporar. Beleza? E no caso da diluição, o soluto, no início, a quantidade de soluto no início em massa é igual à quantidade de soluto em massa no final do seu processo de diluição. Então, diluição a gente usa quase sempre na nossa vida. O exemplo que a gente tem clássico é o exemplo do suco, né? Por exemplo, você colocou um saquinho de suco tangue, aí você tem que colocar 1 litro. Aí, só que você não tem outro suco de tangue, chegou aquela galera na sua casa, o que você faz? Você adiciona água, ou seja, o que você está fazendo ali? Você está diluindo. Ele fica mais fraco. Na química a gente usa a expressão menos concentrado ou mais diluído, beleza? Tem também as questões dos elementos de limpeza da nossa casa, né? E, por exemplo, tem alguns alvejantes que a gente precisa colocar água para diluir ele para utilizar na limpeza da nossa casa. Às vezes, se tiver muito concentrado, vai até danificar os componentes do nosso chão, da madeira ou também da ardose, tá? Então, basicamente, uma diluição, o que você tem? A quantidade do solvente e o volume da solução vai aumentar, irão aumentar, né? Enquanto a massa do soluto vai permanecer igual. Então, o que você tem no início? Eu coloquei essa figura aqui para a gente visualizar. No início, você tem o quitársato, né? Que é o nome desse recipiente aqui. E aí tem a sua solução inicial. Então ela tem uma massa, ela tem um volume, então ela tem uma concentração. Dá pra gente calcular, né? Como a gente viu pela forma assim. Aí faz de conta que eu adiciono um solvente puro aqui, ó. Adicionei água, por assim dizer. O que vai acontecer no final? A massa M1 vai ser igual à massa M2. A massa do soluto não mudou. O que mudou foi o volume do solvente, não foi? Olha só, então você vai ter um volume final com uma concentração final, porque concentração não é massa sobre o volume. Então, se você mudou o volume, você vai mudar também a concentração, ou seja, a concentração dele vai diminuir, vai ficar menos fraco, como a gente usa no dia a dia. Então, temos que a massa inicial é igual à massa final, como eu já falei, M1 igual a M2.
2, ou massa inicial igual a massa final, pode ser colocado assim. De concentração igual a massa sobre volume, verificamos que massa é igual a C vezes V, concentração vezes volume. O que eu fiz aqui, gente? Eu peguei o volume, que está dividindo aqui, e passei multiplicando. Então, o que acontece? Como o M1 é igual a M2 e M é igual a C vezes V, então concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Em caso de adição de solventes, temos que o volume final VF é dado por... Então, o volume final é o seguinte, é o volume que você tinha, que é o volume inicial, mais o volume adicionado, beleza? E em caso de evaporação de solvente, temos que o volume final é dado por... Volume final, então, vai ser o volume inicial menos aquilo que evaporou, beleza? Que é o VEV, que eu chamo aqui. Então, exercícios resolvidos. Vamos resolver um exercício para a gente entender como que faz os exercícios de diluição. Então, eu coloquei 2 exercícios aqui, não foge disso. A lista de exercícios está muito fácil. É só seguir o exemplo dos exercícios resolvidos que vai dar certo, tá? Não desiste não. Se você achar, ficou difícil, olha o material e tenta fazer, ok? Então, vamos lá. Ao diluir 100 ml de uma solução de concentração igual a 15 gramas por litro, é a concentração comum que ele está falando, ao volume final de 150 ml, a nova concentração será. Então, olha só, quando você pega esse exercício, você tem no início 100 ml da sua solução. No final, você vai ter um volume de 150. O que ele está perguntando? A concentração final. Então, você tem a concentração inicial, você tem o volume inicial, você não tem a concentração final que você quer descobrir, e o volume final você tem, que é 150, né? Então, olha só, a concentração inicial foi dada, 15 gramas por litro, vezes o volume inicial, que é 100 ml, é igual à concentração final que você quer saber, vezes o volume final, que é 150 ml. O que eu vou fazer aqui? Eu não quero saber esse, eu vou isolar ele, vou dividir, passar dividindo aqui, ó, o 150, ele veio para cá, ó. Beleza? Ah, deu um probleminha aqui no PDF, parece que sumiu aqui o 100 ml, ó. Seria... Ah, não, sumiu não. Na verdade, eu multipliquei 15 por 100. Aí 15% dá 1.500 gramas por litro vezes ml, dividido por 150 ml. Olha só, quando eu divido por 150 ml, eu corto essas duas unidades e vai sobrar a unidade de concentração, que é grama vezes grama dividido por litro, né? Gramas por litro. Então, quando você divide 1.500 por 150, a concentração final vai dar 10 gramas por litro. Beleza? É bem fácil. Então, não tem erro não. É só você identificar quem que são concentração inicial, volume inicial e o volume final e descobrir o outro. Sempre vai ser dado uma incógnita para você descobrir. Aí é só fazer uma operaçãozinha matemática. Agora aqui, vamos ver esse exercício aqui que você precisa fazer duas contas. Então, ó, qual é o volume que deve ser adicionado a uma solução estoque de volume? Então, você tem uma solução estoque de volume 50 ml. Então, o inicial é 50 ml, que é o estoque, que é o que você tem antes. E concentração igual a 5 mol por litro. Então, você tem no início uma concentração de 5 mol e um volume de 50 ml. Para se obter uma solução de concentração 2 mol por litro. Então, no final, sua concentração tem que ser quanto? 2 mol por litro. Então, aqui nós vamos só substituir. Volume inicial, 50 ml. Volume inicial, concentração inicial, 5 mol por litro, tá aqui. É igual a concentração final que você quer, 2 mol por litro, vezes o volume final que você quer descobrir. Só que aí o que a gente tem que lembrar? A gente vai chegar num valor de volume final que não é o valor adicionado, tá? Porque tem essa fórmula aqui, ó. Quando você adiciona, para você saber o volume final, é o volume inicial mais o volume adicionado. Então, vou voltar. Aí aqui a gente quer saber o volume final, a gente passou o 2 mol por litro dividindo. Cortamos essa unidade de mol por litro com mol por litro, sobrou 5 vezes 50. Aí fiz essa conta, deu 250 dividido por 2, 125 ml. Esse aqui é o seu volume adicionado? Não, esse aqui é o seu volume final. Como é que eu sei o volume adicionado? Volume final é igual ao volume inicial mais o volume adicionado. E aí eu passo aqui o volume adicionado como incógnita, né? Aí o que eu vou fazer? Vou substituir os valores. Volume final 125, que eu descobri. Volume inicial 50, que eu já tinha. E aqui que eu passo ele como incógnita, né? Eu vou passar os 50 ml ali, ó, diminuindo.
Aí ficou 125 que você tinha aqui, do final, menos o inicial, que é os 50 ml. O volume adicionado, então, é 75 ml. Então, o exercício é muito fácil. É só você seguir os exercícios acima que eu resolvi para vocês. E aí, tem um lembretinho aqui para vocês acessarem o documento, lerem novamente, vocês entenderem. E aí tem os exercícios para vocês aplicarem o conhecimento, ok? Então, boa sorte e bora fazer os exercícios.